Meu nome é Ricardo Serri, eu sou professor aqui do Departamento de Computação da UFSCar e no nosso grupo de pesquisa nós trabalhamos com duas áreas que se misturam, né? Aprendizado de máquina e bioinformática. Então o que vem a ser bioinformática, né? Bioinformática é uma área de pesquisa onde nós aplicamos técnicas de computação, estatística e matemática para lidar com dados da biologia, ou seja, resolver problemas ligados à biologia. E nós atacamos a bioinformática com aprendizado de máquina. O que seria aprendizado de máquina? Uma sub-área da inteligência artificial na qual os algoritmos vão aprender baseado em dados. No nosso caso, dados de biologia. Então nós damos dados para esses algoritmos, eles vão aprender a executar alguma tarefa, tá? E aprimorar o desempenho nessa tarefa com o tempo. Um dos principais problemas que nós trabalhamos é o problema de predição funcional de proteínas, né? Então, proteínas elas são classificadas em várias funções. Elas desempenham várias funções dentro dos organismos, né? Por exemplo, atuam, né, como catalisadores de reações químicas, certo? Dentre diversas outras funções. Então, como elas são classificadas em várias funções, é importante para um biólogo saber a função de cada proteína. Então, nós pegamos bases de dados, né, com proteínas, que são cadeias de aminoácido, extraímos características dessas cadeias de aminoácido que podem ser utilizadas por algoritmos de aprendizado de máquina e que não poderiam ser utilizadas por outras técnicas que já vêm sendo utilizadas na biologia, como, por exemplo, homologia, comparação de sequências. Outro problema que nós trabalhamos aqui é o problema de classificação de elementos transponíveis, né? O que seriam elementos transponíveis? São sequências de DNA que se movem de um local para o outro dentro do genoma de uma célula, tá? Então, quando esses elementos se movem, eles podem silenciar um gene ou até mesmo mudar a função desse gene. Então, é muito importante para a biologia saber identificar e classificar esses tipos de elementos para poder saber como eles influenciam nos genes, certo? Para poder controlar esses genes e estudar e entender a evolução, inclusive, dos organismos. Então, nós também pegamos sequências de DNA, certo? Desses elementos, extraímos características e damos para esses algoritmos de aprendizado de máquina, certo? Esses algoritmos, tanto para os problemas de classificação de elementos transponíveis, quanto para problemas de predição funcional de proteínas, e vários outros problemas, eles podem, por exemplo, extrair regras de classificação, separar esses elementos, essas proteínas em grupos. Um outro problema também que nós atacamos aqui é o problema que a gente chama aqui de localização subcelular de proteínas, né? Eu estava falando que as proteínas elas exercem diversas funções. Bom, dependendo da localização que uma proteína está dentro de uma célula, ela também pode exercer uma ou diversas funções. Então as funções são relacionadas com o local que a proteína está dentro de uma célula. Então você predizer a localização de uma proteína na célula também é uma tarefa bem desafiadora dentro do campo da bioinformática. Então nós pegamos várias dessas proteínas, extraímos características e aplicamos esses algoritmos de maneira que esses algoritmos computacionais aprendam a identificar a localização de uma proteína dentro de uma célula. E já foi identificado em estudos recentes que, dependendo da localização errada que uma proteína vai estar dentro de uma célula, isso pode ocasionar alguma doença, por exemplo, o Alzheimer ou até mesmo o câncer. Então, para vocês terem uma ideia da importância que é atuar dentro dessa área de classificação desse tipo de elementos, né?